Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face dos terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora Aparecida, São José, Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeiramente, externar minha alegria de estar com vocês, hoje e amanhã, ajudando nesta reflexão que vamos fazer sobre a paróquia. No ano passado, quando, acho que foi a Neima que me pediu que pudesse orientar neste ano a nossa jornada, ela sugeriu que eu escolhesse o tema. Então, rezando, me veio no coração este tema bonito. A paróquia como lugar teológico. E como lema, sede santos, como eu sou santo. Primeira carta de Pedro 1,16. E a nossa santidade, ela se dá na vivência da paróquia. O cristianismo não é uma religião do individualismo. Nós temos a nossa individualidade da fé, mas a fé se expressa, se vive, se testemunha em comunidade. Na carta no livro dos Atos dos Apóstolos, que é tido o quinto evangelho, no capítulo 2, versículo 42 em diante, nós temos uma descrição de como era a comunidade católica logo depois da ressurreição de Jesus. Eles eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Apossava-se de todos o temor, e pelos apóstolos realizavam-se numerosos prodígios e sinais. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e possuíam tudo em comum. Vendiam suas propriedades, seus bens, e repartiram o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Perseverantes e bem unidos, frequentavam diariamente o templo, partiam o pão pelas casas e tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus, eram estimados por todo o povo, e cada dia o Senhor acrescentava a seu número mais pessoas que eram salvas. Palavra da salvação. Então, para esta noite, depois a Neiva já tem esse texto, ela pode passar para vocês. São coisas muito simples, sem muitos arrodeios, né? Então, nesta primeira conferência, dentro desta temática da paróquia como lugar teológico, nós pensamos no tema a paróquia Casa de Deus, escola de comunhão e lugar teológico da encarnação e da escuta. Aqui são vários verbos aqui que estão muito próximos daquilo
que a Igreja tem pensado nos últimos tempos sobre a sua existência e caminhada neste mundo. Então, ao refletirmos sobre esse tema desta jornada teológica, a paróquia como lugar teológico da vida do povo de Deus e do lema Sede Santos como eu sou santo, então nós somos conduzidos ao coração da eclesiologia. A eclesiologia, como todos sabem, é um tratado teológico sobre a Igreja. E nós temos material teológico sobejo sobre isso. E a eclesiologia contemporânea é o que nós estamos vivendo nesse pós-concílio Vaticano II, e o documento eclesiológico por excelência do Concílio Vaticano II é a Lumen Gentium, que ali vai retomar essas raízes do povo de Deus do Antigo Testamento, do início da Igreja, trabalhando essa temática muito forte, que é a Igreja povo de Deus. Um povo de Deus que está a caminho da salvação. Nós tivemos os dois êxodos. O primeiro do povo antigo, liderado por Moisés, que é a saída da escravidão do Egito. É um êxodo sociológico, que Deus opera um milagre para retirar o povo dele escolhido das garras do faraó. E eles chegam ao Jordão. O segundo êxodo é o de Cristo, é um êxodo soteriológico, mistérico, que agora é a libertação do pecado. Vem com Jesus, que vem também para o Jordão, onde encontra João e é batizado, é mergulhado nas águas. São temas muito caros no estudo dos padres da Igreja. Então, falar da paróquia é falar do modo como Deus continua a se encarnar na história e de como o povo de Deus, em sua caminhada concreta, experimenta a presença viva do ressuscitado no tempo e no espaço. A Igreja, ela é mistério. A Neibia já referia ao corpo místico de Cristo, que é o mistério da Igreja. Mas esse mistério ele se estampa através de nós batizados, das estruturas visíveis da Igreja, das suas celebrações. Por isso que na homilia eu dizia que ninguém é capaz de compreender totalmente a Igreja, porque ela se confunde com o mistério de Deus, com o mistério do ressuscitado que vive no meio de nós. Então, o nosso conhecimento da Igreja, ele é limitado. As coisas de Deus nós vamos conhecendo às apalpadelas, porque é um mistério. É um mistério que cada dia a gente vai acolhendo mais e mais esse mistério em nós. Se nós recordarmos como era a nossa fé na infância, quando a gente coroava Nossa Senhora, aquelas coisas simples, depois na juventude e agora na alta idade, nós temos uma compreensão bem maior. E eu quis trazer essa temática da paróquia porque é o lugar nosso do dia a dia, onde nós vivemos a nossa fé. Não existe católico sem paróquia. A paróquia ela é uma jurisdição, ela é uma porção do povo de Deus guiada por um pároco. E é nela que nós estamos. É claro que nas nossas cidades grandes, onde tem muitas paróquias, como lá em Sobradinho, o pessoal de Sobradinho que está aqui conosco,
Então a gente tem também os paroquianos afetivos, que são aquelas pessoas que moram numa paróquia, mas participam em outra. E ali é catequista, é ministro da comunhão. Então a igreja não tem uma lei para forçar as pessoas a estarem na paróquia onde elas residem materialmente, geograficamente. E tem a questão dos afetos, porque eu fui batizado nesta outra paróquia, porque aqui eu tenho mais meus parentes, a coisa toda, né? Então aqui em Formosa nós temos 8 paróquias. O Padre Jarbas sempre disse que tem lugar para mais paróquias na cidade. Também acho que num futuro tão distante ele vai ter que começar também a pensar a redistribuição das nossas paróquias. Mas a paróquia, ela não pode ser vista somente como uma divisão administrativa da igreja, mas um mistério de presença divina. Para vocês terem uma ideia, a missa que nós celebramos aqui é a missa que o Papa celebra. É a missa que lá no Japão, na Catedral Nossa Senhora de Tóquio, o bispo lá celebra. Na Argentina, em qualquer lugar do mundo onde tem a Igreja Católica, é a mesma liturgia, é o mesmo culto, é a mesma fé. É bonito isso. Nós temos um exemplo aqui no Brasil, na época do Brasil colônia ainda, os alvoroços da Revolução Francesa. Teve um materialista, era muito comum depois da Revolução Francesa o ateísmo. Ele conheceu a igreja, cresceu dentro da igreja. Naquele tempo a liturgia era muito simétrica. O rito antigo é muito matemático. Então você não tem como fugir. As rubricas, a celebração, os cantos, as partes fixas da missa, etc. E ele foi conhecer Paris. E lá ele quis saber como que era a Igreja Católica em Paris. E ele ficou impressionado de ver que a mesma missa que celebrava em São Paulo, no Rio de Janeiro, era a missa lá de Paris, na Notre Dame, aquela igreja antiga lá, de quase 1000 anos. E ele se converteu. Deus curou o coração dele com a unidade da igreja. A igreja é una, santa, católica e apostólica. É a mesma igreja em todos os cantos da terra. A gente chega em Roma, nas paróquias mais visitadas pelo turismo religioso, lá você tem um missal católico de todas as línguas. E o nosso também. Aí um grupo de brasileiros vai celebrar o rito aqui na língua própria do país. Então a igreja é isso. E a língua oficial da igreja é o latim. Quando se tem uma missa com muitas nações, etc., celebrada pelo Papa, geralmente se celebra em latim, porque é a língua oficial da igreja. A igreja na paróquia é essa expressão visível da encarnação do Verbo e da comunidade trinitária, que se revela no meio dos homens. É, portanto, um lugar teológico, um locus teológicos, onde Deus fala, santifica e salva. Eu preciso ir a tal lugar para falar com Deus? Não, você fala com Deus na sua paróquia. É claro que nós católicos, nós temos esta afetividade por lugares excepcionais. Eu vou à Terra Ronca, eu vou a Bom Jesus da Lapa, eu vou ao Muquem, eu vou à Trindade, eu vou à Aparecida. Nós criamos esses lugares de romaria, mas é a mesma igreja. Pode que às vezes uma peregrinação te ajuda a crescer na fé, mas é a mesma missa que o Padre Jarbas celebra aqui, na paróquia Nossa Senhora Aparecida, é a missa que o Papa celebra na Basílica de São Pedro, na Catedral de Milão, lá em Aparecida do Norte, é a mesma missa. Então a igreja, a paróquia, é esse lugar onde Deus fala. E fala mesmo. Fala pela oração de vocês, fala pela liturgia, fala pela catequese, fala pela evangelização. É onde Deus santifica, pela palavra, pelo anúncio,
pela celebração dos sacramentos, que são os mistérios. E é o lugar que Deus salva. A nossa salvação se dá na paróquia. A paróquia é o lugar onde Deus fala na nossa vida, nos salva, nos santifica. Desde o Antigo Testamento, o desejo de Deus foi habitar no meio do seu povo. Lá em Ezequiel 37, 27, ele diz: estabelecerei a minha morada no meio deles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E Jesus diz para nós claramente no seu Evangelho: eis que eu estarei convosco até o fim dos tempos. E o lugar, o locus especial da presença de Jesus é o sacrário, o Santíssimo, a capela do Santíssimo, onde nós visitamos Jesus presente na espécie do pão consagrada, no seu corpo, no seu sangue, na sua alma, na sua divindade. O templo é a tenda da aliança. Eram sinais dessa presença que culmina em Jesus Cristo, Emanuel, Deus conosco. Em Cristo a promessa se cumpre definitivamente. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A gente reza isso e vamos viver muito isso agora, por ocasião do advento e do Natal de Jesus. Portanto, essa habitação de Deus entre os homens continua na igreja. E de modo especial em cada paróquia, onde o Verbo encarnado permanece presente nos sacramentos, na palavra e na caridade. É bom lembrar que dificilmente você vai achar uma paróquia onde não se faz alguma coisa pelos pobres. Sempre nós vamos ter alguma coisa que é feita pelos pobres, que é tirado do dízimo para ajudar os pobres, os sofredores. É a caridade. Porque a nossa fé, ela precisa ter obras. Eu não posso ter uma fé num Jesus que é como se fosse um elixir, como se fosse flor de laranjeira que passa. Não, mas permanece. E a firmeza da fé se manifesta na caridade, na escuta, na visita, no cuidado com os que sofrem, com os doentes e assim por diante. Essa habitação de Deus, ela continua nas nossas paróquias. E o Catecismo da Igreja define a paróquia como a comunidade de fiéis cristãos estável dentro da igreja particular, que é a diocese, sob o cuidado pastoral de um pároco que representa o bispo. O pároco é a extensão do bispo. Ele faz as vezes do bispo. Por isso que o bispo às vezes delega o pároco para batizar adultos, para crismar, que são atividades próprias do bispo, que o bispo delega ao sacerdote, porque o sacerdote e o pároco têm essa prerrogativa, né? Essa definição já contém o elemento teológico da presença. Onde o pastor reúne o povo em torno da Eucaristia, ali Deus se faz presente e habita. São João Crisóstomo, no ano 400, no século IV, expressa essa realidade em uma frase luminosa: a igreja é o céu na terra, porque nela Deus habita entre os homens. Isso é a homilia que ele faz sobre São Mateus. E é verdade, quando nós celebramos a liturgia, sobremaneira a Eucaristia, nós temos ali o toque da igreja do céu em nós aqui na terra. Veja a beleza que é a igreja. Na anáfora, se vocês já estudaram isso, vocês já sabem, mas te recorda, porque a igreja, ela vive sempre da anamnesis, da recordação, da memória. Mas na anáfora eucarística, aquela oração bonita que a gente faz ali já desde do prefácio, você reza pela igreja peregrina, pelo Papa, os bispos, padres, os ministros, o povo de Deus. É a igreja que está peregrina. Ela é uma milícia de Deus nesse mundo. Depois você reza pela igreja padecente, que são os nossos irmãos que estão no purgatório, em purificação. E por último, nós rezamos
com os anjos e os santos. É uma referência à igreja do céu. A igreja vive essa tríplice dimensão. E é numa comunhão profunda. O documento de Aparecida reafirma essa dimensão viva da paróquia. A paróquia é a presença eclesial no território, âmbito da escuta da palavra, do crescimento da vida cristã, do diálogo, da caridade generosa, da adoração e da celebração. Portanto, é o documento número 170 de Aparecida. Portanto, a paróquia é, pois, a teologia encarnada. É a teologia viva, onde o mistério da fé se torna visível na liturgia, na pastoral e na vida comum. A gente já pega aquele hábito, ir à missa, ir à comunidade, ir à pastoral, ir à adoração, ir ao rosário. É a paróquia, é o nosso lugar, é o lugar que Deus nos santifica. A vida trinitária é o modelo e o fundamento da vida paroquial. O documento 100 da CNBB, Comunidade de Comunidades, uma nova paróquia, afirma que a origem da comunhão está no mistério da Santíssima Trindade. E é verdade. O nosso Deus é uno e trino. É uma perfeita comunhão eterna entre as pessoas divinas. E na Trindade Santa, nós temos esta motivação da expressão da paróquia, que deve ser um lugar de comunhão. Não lugar de fofoca, lugar de briga, de confusão, como muitas paróquias vivem. Assim, meus irmãos, a paróquia é ícone da Trindade. Depois eu vou dar esse materialzinho aqui para vocês. É casa do Pai, onde todos são acolhidos. A igreja não tem as portas fechadas, acolhe a todos. Você não pode celebrar um casamento de portas fechadas, a menos que tenha uma autorização do bispo, um casamento secreto, uma coisa assim. Tem essas previsões no direito canônico. Mas a igreja tem que ter as suas portas escancaradas para acolher a todos. É corpo de Cristo onde todos servem. Todos nós somos servidores na nossa igreja. Ah, mas eu já sou uma pessoa idosa, estou acamado, estou com tanta dificuldade. Serve intercedendo, sendo testemunho de Cristo, dando seu testemunho de fortaleza também na doença. E não pensem vocês que o fato da gente estar servindo na igreja, nós vamos ser poupados do sofrimento. Olha como viveu os santos. Olha como morreu Santa Teresinha. Como morreu Jesus. Como morreu São João Paulo II. Todos servem. Mas é bonito morrer na igreja. Esse é o mês de novembro, que é o mês dos mortos. Eu estou falando no meu programa todos os dias durante esse mês sobre algum aspecto da esperança cristã que envolve a questão da morte. É bonito morrer na comunidade. Quando alguém da comunidade fica doente, os que estão bem têm que ter essa sensibilidade de visitar, levar a comunhão. Visitar doente não é você chegar lá para ficar especulando sobre a doença, sobre a vida da enfermidade. É ser presença. Você chega ali, eu vim aqui rezar um Pai Nosso, uma Salve Rainha com você. Se o doente quer falar, escuta, porque às vezes o doente não quer falar. Eu trago isso de uma experiência de infância, da morte lenta da minha mãe. E eu lembro da minha mãe dizer, como essas visitas me cansam, porque as pessoas iam visitar e ficavam perguntando tanta coisa, onde era o câncer, como que ela estava sentindo, quem era o médico, e já criticava aquele médico. Isso é a visita mais inóspita, doentia, que muita gente faz aos doentes. Daí que a pastoral da saúde, os ministros da comunhão são formados para isso. Você não tem que ficar especulando. Você tem que visitar, você tem que ser presença, ser unidade, para a pessoa sentir, eu não estou só.
Eu não estou sofrendo sozinho. Meus irmãos da igreja vêm aqui. A ministra traz o corpo de Cristo para mim. O padre vem me ungir. Bonito isso. A igreja, ela é templo do Espírito, onde todos são santificados. E nós precisamos aprender essa dinâmica maior do amor na igreja. A igreja é muito dividida. É muito triste isso. São Cipriano de Cartago, do século III, ensinava: não pode ter Deus por pai quem não tem a igreja por mãe. Vamos repetir? Não pode ter Deus por pai quem não tem a igreja por mãe. Eu acho uma estupidez essas pessoas. Não, eu rezo em casa. Eu não vou na igreja, mas eu rezo em casa. Eu sou até melhor do que as pessoas que estão na igreja. Vocês já escutaram isso? A gente escuta muito isso. Eu sou melhor do que aqueles que estão lá na igreja. Aponta o dedo, né? Condena os outros. A igreja é lugar dos pecadores. A igreja do céu, perfeita no céu. Mas aqui na terra, a igreja militante, ela é feita de pecadores. Quantas vezes nós, sacerdotes, eu às vezes fico corado de vergonha de confessar às pessoas que são mais santas do que a gente. Pessoas que confessam com dor no coração pecados tão simples. E a gente pensa, mas como eu sou hipócrita, eu tenho pecados tão maiores e não choro ao confessar esses pecados. Então, para nós padres, é um ministério muito doloroso as confissões, porque cada confissão que se atende também é martelada em nós. As confissões machucam os padres. Acho que o padre Jarbas concorda com isso. A gente senta no confessionário e a gente percebe que às vezes as ovelhas estão mais santas do que nós, do que o pastor. E eu converso isso com os bispos, eles sentem a mesma coisa, né? Então a igreja não é lugar de santos aqui na terra, é lugar de quem quer alcançar a santidade. Eu não posso expulsar um corrupto que participa da missa. Eu não posso expulsar uma pessoa que está em adultério público, que está na igreja. Não, eu posso evangelizar essas pessoas, ajudar. A gente tem que tirar esse farisaísmo do coração. Há poucos dias nós lemos o evangelho do fariseu e do publicano no templo. Não sei se foi no domingo ou durante a semana, não me lembro mais. Poucos dias agora. O fariseu, eu sou pronto. Como eu escutava agora um muçulmano, não sei se é o prefeito de Nova York, que foi eleito agora, que é muçulmano, ou se era alguém falando, dizendo que a única religião certa é o muçulmano e que Jesus, Moisés, Abraão, todos têm que estar submersos em Alá, que é o único Deus, e Mahomed, que é o único profeta. É uma religião dura, que impõe também pela espada a conversão a muita gente, como nós estamos vendo lá no Quênia agora, muitos cristãos, católicos e protestantes sendo mortos pelo Boko Haram, esse grupo extremista islâmico. Então, essa maternidade da igreja se concretiza na paróquia, útero espiritual, onde a fé nasce, cresce e amadurece. Por que eu quis trazer esse tema? Para nós valorizarmos a nossa paróquia. A paróquia é o nosso lugar. João Paulo II, na carta apostólica Novo Milênio Neunt, introduziu uma das expressões mais fecundas da teologia contemporânea. Diz ele, número 43, é necessário fazer da igreja a casa e a escola da comunhão. Nós somos irmãos, gente. O pobre, o rico, o preto, o branco, o velho, a criança, o jovem, todos nós somos irmãos. A paróquia é justamente essa escola. Nela se aprende a viver o amor trinitário no concreto da vida, escutando, partilhando, reconciliando e servindo. Não se pode entender a paróquia fora dessa dinâmica da comunhão do povo com seu pároco,
da comunhão das pastorais, por isso que a gente tem o conselho de pastoral, onde está contemplada a presença de todas as lideranças da paróquia, para ter a partilha, para ter a comunhão. Lembra no Corpus Christi, que a gente faz a procissão juntas, todas as paróquias da cidade? Por que isso? Porque a Eucaristia é comunhão. Eu lembro de uma cidade onde eu pastoreei, que tinha 2 paróquias. Cada uma fazia a procissão de Corpus Christi. E não pode ser assim. A procissão é juntas. As 2 paróquias se celebrar juntas, a comunhão, porque é a unidade. Igreja é a unidade, única. A igreja é única e ela se faz unidade. O mesmo documento 100 da CNBB sobre paróquia, comunidade e comunidade afirma que a paróquia deve ser uma comunidade de comunidades em que todos se sintam corresponsáveis pela evangelização e pela caridade. Então você tem aqui, tem a Capela São João Batista, tem a comunidade do outro lado que o senhor está formando, né, Padre Jarbas? Então as paróquias têm as comunidades. E isso é bonito. A missa que o Padre Jarbas celebra aqui na igreja é a mesma que ele celebra lá na casa do povo da comunidade, nas famílias, formando a comunidade. E Deus vai gerando o povo de Deus assim. Todos somos corresponsáveis, uns para com os outros. É a comunidade pequena que precisa de um curso, de alguém, o pessoal da matriz vai lá. A comunidade pequena um dia também que vem animar alguma coisa na matriz, é a comunhão, essa unidade da paróquia. Isso supõe uma pastoral participativa, conselhos atuantes, tudo é teologia. E uma espiritualidade de comunhão, que um pároco religioso, que una o pároco, os religiosos, os leigos, né? Como dizia Santo Agostinho no século V, para vós sou bispo, com vós sou cristão. Aquele nome é de responsabilidade, esse é de graça. Santo Agostinho fala isso. O bispo não pode ser um príncipe distanciado do povo. O bispo também tem que ir às periferias, tem que celebrar nas comunidades simples. Eu não sei se eu vou dar conta de, até o final do meu trabalho aqui, visitar todas as comunidades da nossa diocese. São muitas, são imensas. Nas visitas pastorais a gente vai visitando, mas você tem, por exemplo, a paróquia, a cidade de Teresina, que eu vou fazer aquilo virar paróquia, já está combinado, agora no mês de janeiro. Fui conversar com o Padre Paulo, pensei que tinha umas 4, 5 comunidades, não, são 22 comunidades, só Teresina. E aí, Cavalcante tem lá mais umas 30. Quando eu fiquei 12 dias em Cavalcante e Teresina, visitei, eu acho que umas 8 comunidades. É muitas comunidades. Tem que ir lá? Tem. Eu tive uma paróquia com 29 comunidades, hoje são 2 paróquias, que era um município pequeno, que hoje também já virou paróquia, 29 comunidades. Tinha uma comunidade que tinha 8 pessoas. E eu fazia um tour, que é a paróquia mais distante, 120 quilômetros de chão. Então eu fazia, ficava 15 dias no fundo da paróquia, do território da paróquia, onde eu rezava, aliás, 15 dias não, eu rezava 15 missas durante uma semana, lá embaixo. 8 pessoas na comunidade do Rajado. Mas eu ia lá, todo mês, celebrar com 8 pessoas. Aí quando eu deixei aquela paróquia, o bispo me tirou, era 1, pôs 2 no meu lugar, e os padres desmancharam 17 comunidades. Porque era muito trabalho. 17 comunidades, porque a comunidade tinha 15 pessoas, tinha 20. Não. Onde tem uma comunidade, ainda deve ir. São Paulo, quando vocês veem, São Paulo, a carta aos Coríntios, carta aos Efésios, carta aos Romanos. Você pensa que era uma igreja grande? Era nada, era um grupinho de gente, talvez a terça parte de nós aqui. As comunidades eram pequenas.
Então a paróquia, ela é uma comunidade de comunidades. E a gente tem que zelar dessas comunidades que vão nascendo. Lá na roça, no bairro. A gente vê como que as cidades vão crescendo. Quando eu cheguei aqui, eu via que Posse era a minha luta, tinha só 2 padres, não dava conta. Falei, gente, tem uma comunidade no pé desse morro, na entrada de Posse aqui, que está sozinha. E um dia eu entrei lá sozinho, andei lá de carro, não vi nada de igreja católica, só igreja de crente. Falava com o padre não dava conta. Muitas comunidades. Aí agora tem 4 padres lá. A primeira coisa que eu falei, eu quero todas as comunidades assistirem. Estão lá celebrando missa. Já vamos criar a 3ª paróquia de Posse. Dia 27 agora já vou lá rezar a missa no local da paróquia Nossa Senhora das Graças, que vai ser criada lá em breve, se Deus quiser. O povo precisa ter o lugar, o locus teológico. E a paróquia é esse lugar. Nesse tempo nosso, gente, quem está lá longe, às vezes doente, idoso, não vai dar conta de vir na igreja, na matriz. A igreja tem que ir lá. Comunidade de comunidades. E aí é todo mundo junto, não é só o padre que tem que fazer isso, não. Os ministros da comunhão, ministros da palavra, catequistas, evangelizadores, tem que ir atrás, né? Então, meus irmãos, a paróquia é esse lugar onde a palavra se torna pão. Qual é a riqueza da Igreja Católica? A Eucaristia. Eu, quando eu era padre novo, sempre lia as conferências do cardeal Ratzinger. Padre Jarbo, acho que lembra da revista 30 Giorni, do pessoal da Comunhão Libertação, Giussani, que era o responsável, né? Então, que começou isso. Então tinha as palestras, as conferências do Papa, do futuro Papa Bento XVI. E ele discursou numa reflexão muito bonita no meeting de Roma. E ele disse lá, a única igreja que tem a Eucaristia válida é a nossa. É verdade. Eu tenho vários parentes que são evangélicos e eu pergunto, como é que é a ceia de vocês? Realmente uma ceia lá com vinho de uva, que não é nem a matéria da Eucaristia, um pão, eles fazem uma reza lá, cada um come um pedaço, sobrou, joga fora o resto. Vocês imaginam o cuidado que nós temos com a Eucaristia, porque Jesus instituiu a Eucaristia. A paróquia é o lugar onde a palavra, o anúncio, a catequese se torna pão. E nós cremos, eu creio piamente na presença real de Jesus nas espécies consagradas do pão e do vinho. A Eucaristia. E eu tenho convicções para isso internas, de experiências pessoais, que eu não vou falar aqui, que umas fogem até àquela condição que a gente encontrar palavras para explicar. Então a igreja, a paróquia, é esse lugar, gente, onde a palavra, o anúncio, a pregação, a catequese vira pão, a Eucaristia. São João Crisóstomo dizia, a palavra de Deus é o pão da alma e o pregador é o servo que reparte esse alimento. Você imagina se eu vou à casa de uma pessoa que nunca foi à igreja, que nunca nem ouviu dizer bem de Jesus. Eu falo para essa pessoa e trago ela para a missa. Ela vai compreender alguma coisa da missa? Não vai. Por isso que a igreja nos ensina a evangelização. No começo da igreja, os catecúmenos que eram batizados, crismados e faziam a primeira comunhão na vigília de Páscoa, na quaresma eles iam à missa. E a gente faz isso hoje, entrega do nome, recepção do nome, a entrega do Pai Nosso, do creio, a unção, a renúncia, o exorcismo que a gente faz nos 5 domingos da quaresma com os adultos que vão ser batizados na Páscoa. O certo é que, após a homilia e aquele rito e as preces, eles voltem para casa, não fiquem na missa. Isso na igreja primitiva era assim, em alguns lugares se faz assim. Então, terminado ali os ritos, extra omnes, eles vão embora, porque só vão participar da missa completamente quando receber a Eucaristia.
A igreja era assim. Já tem 4 dormindo na minha frente. Teve alguém que pegou uma traíra de 4 quilos aqui. Então, a igreja fazia isso como uma dinâmica, uma metodologia para conscientizar o valor da Eucaristia. Só a nossa igreja tem a Eucaristia válida. O que traz as pessoas para a igreja? O que converte as pessoas para a igreja católica, como está acontecendo agora? Inclusive, gente vindo de outras denominações. As 3 brancuras que minha mãe ensinava para a gente. A Eucaristia, a hóstia, Nossa Senhora e o Papa. As 3 brancuras. Quando a gente vê o Papa, né? O Papa é um homem como nós, mas o ministério dele, o mistério que Jesus colocou nele, faz com que ele seja realmente uma pessoa sui generis. Eu vi agora o Papa Leão XIV no Jubileu dos Bispos. Estava meio doente, quase não podia ir, mas os bispos todos iam, ficava meio chato, nós fomos. Mas como que a pessoa do Papa nos cura? Não é porque ele é Deus, mas é porque ele é o representante de Cristo na Terra, como dizia Santa Catarina de Sena. O Papa é o doce Cristo na Terra. Então a nossa igreja tem essas coisas tão bonitas, tão maravilhosas. Então o documento 107 da CNBB, que fala da iniciação à vida cristã, o IVC, traz essa ideia. A paróquia precisa ser o lugar iniciático da fé, onde se aprende a viver, celebrar e testemunhar o mistério cristão. A gente vê as crianças, hoje eu achei tão bonitinho, os coroinhas lá no altar, pequenininhos, né? Mas já tem aquela inclinação, aquela chamativa para o mistério. Eles não entendem as coisas, mas traz ali a água para lavar a mão do padre, já vem todos imbuídos de que está fazendo uma coisa séria. É a iniciação. Uma vez fizeram uma pesquisa, 97% dos bispos foram coroinhas. Eu fui coroinha. O coroinha já começa a ser iniciado nos mistérios. A paróquia é, portanto, a escola da fé e é cátedra da vida cristã, onde a catequese, a liturgia, a caridade se unem num único dinamismo formativo. Quando vocês entram na paróquia, na igreja matriz, tem algumas peças fundamentais. Primeiro, o altar. O altar. Você olha o altar, ara Dei Cristo est. O altar é Cristo. Você olha o ambão, a mesa da palavra. Olha a pia batismal. São elementos constitutivos. Mas tudo isso não pode prescindir da cadeira presidencial, que é a cadeira do pároco. Na catedral, a cadeira do bispo. Porque o pároco é o caput ecclesiae, a cabeça da igreja na paróquia. A cadeira do pároco, por isso quando for terminando a igreja aqui, o padre Jarbas, se eu estiver vivo, eu vou dar a cadeira dele. Cadeira presidencial. Porque é uma trabalheira grande fazer essa igreja. A cátedra do bispo e a cedilha do padre, que é uma cátedra também, que é onde o pároco exerce o ministério da presidência. Porque o lugar teológico, que é a paróquia, não existe sem o padre, sem o pároco. Não existe igreja católica sem padre. O padre é absolutamente necessário na igreja, porque é pelas mãos do sacerdote, legitimamente ordenado, que vem a Eucaristia, que vem o perdão, que vem os sacramentos. Não é bonito isso, gente? É
muito bonito. Quando a gente está dando a comunhão, hoje os ministros também distribuem a comunhão, porque é muita gente, mas o faz na autoridade do pároco. O pároco faz às vezes do bispo na paróquia. Você distribui a Eucaristia. Você está dando Jesus para as almas. Isso é teologia profunda. Bonito. Grandioso. São Paulo recorda: temos este tesouro em vasos de barro. A paróquia é esse tesouro. A paróquia é humana, mas ela é também divina. Vocês têm que entender, por ser o locus teológico a paróquia, nós temos duas realidades que se conjugam dentro da paróquia. A dimensão humana nossa é a dimensão divina, da ação de Deus, nos sacramentos, na palavra. A palavra de Deus é palavra de Deus. Então o elemento, na filosofia se chama de ontos, o ser, o ontos. O ser divino vai misturando com o ser humano, com o ser dos homens, na Eucaristia sobremaneira, no batismo, nos sacramentos, na comunhão, na comunidade. Gente, quando nós começamos a missa, Deus se faz presente nas pessoas que estão ali formando a assembleia litúrgica, no padre que preside, na palavra que é anunciada, no altar que representa Cristo, na hóstia e no vinho consagrados. Quanta beleza! Porque nós somos templos do Espírito Santo. Então a gente dá essa vitalidade com a nossa presença à divindade de Cristo que age em nós. A paróquia é santa, mas ela é também pecadora, porque nós somos alcançados pela santidade de Deus, da Trindade, nos sacramentos, mas nós somos pecadores. Na paróquia nós temos o visível e o invisível. Aí a gente lembra os grandes místicos. Quando o Padre Jarbas celebra ali na igreja, simples, humilde, em construção, se nós tivéssemos os olhos já espirituais apenas, o que nós íamos ver ali? Uma multidão de anjos adoradores. A igreja tem o anjo, guardião da igreja. Vocês imaginam cada irmão um anjo do lado, o anjo da guarda. O anjo da guarda tem uma santa inveja de nós, porque ele não pode comungar. Nós podemos comungar, o anjo não pode. Por isso que São Francisco diz: se eu estou numa estrada e eu encontro o anjo e o padre, primeiro eu vou saudar o padre, porque o padre pode me dar comunhão, o anjo não. O anjo pode me ajudar a comungar bem. Santo Inácio de Antioquia chama o bispo de anjo. O bispo é o anjo da igreja. O padre também é o anjo da paróquia. É um anjo. Porque ele tem um poder que os homens não têm. Qual homem aqui, sem ser eu e o padre Jarbas e o padre Cleison, que pode abençoar o pão e o vinho e Jesus está presente no seu ser, que assume o ser do pão, o ser do vinho, as características fisioatômicas ali, invisíveis daquela matéria, que são assumidas pelo mistério do Cristo? Só o padre. Quem pode dizer: eu te absolvo dos teus pecados, senão o sacerdote? Isso acontece na paróquia, lugar da teologia, lugar da manifestação de Deus. E eu diria para vocês, a paróquia é o microcosmo da Igreja Universal. Porque se num átomo, que é a menor partícula da matéria que a ciência consegue isolar, tem o mistério e a natureza do macrocosmo da grande obra da criação, a paróquia é esse microcosmo da grande igreja. Portanto, na sua paróquia contém a Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Na menor paróquia, lá no sítio da abadia que vai virar paróquia, já está sendo preparado para ser paróquia.
lá vai ser a manifestação da igreja. Já é como capela. Quando se celebra ali, é a igreja que está presente. Tanto é que nós rezamos pelo Papa. Aquele gesto de que o padre quebra a hóstia e pega um pedacinho e coloca no cálice, esta união do corpo e do sangue de Cristo nos sirva como remédio para a vida eterna, representa a igreja do início, que o Papa celebrava, quebrava as hóstias e mandava levar para os bispos, para os presbíteros nas comunidades distantes. São gestos que ficaram na tradição da igreja, né? Para manifestar a comunhão. A hóstia quebrada não é divisão, é partilha para a comunhão. A hóstia não divide, ela une a comunidade no mistério da comunhão. Isso é difícil de entender, requer muita concentração, muita reza para a gente ir entendendo essas coisas, são coisas muito grandes. Então, a paróquia é o lugar onde se encontra os 4 pilares da fé, como locus teológico: a palavra, os sacramentos, a caridade e a comunhão. Isso é indispensável. Vocês ainda aguentam uns 5 minutinhos para me terminar? Então vai acordando os que estão cambaleando. Então, meus irmãos, refletir sobre essas coisas é refletir sobre a beleza do Espírito Santo em nós, que nos dá consciência do que nós somos, povo de Deus a caminho. Mas nós podemos dizer que nós somos melhores do que os outros? Não. O católico não é melhor do que ninguém. Mas nós podemos dizer que nós somos diferentes. Isso sim. Melhores não, mas diferentes sim. Por isso que um protestante, eu lembro uma vez, levei minhas 2 primas protestantes comigo, eu era seminarista. Foram me visitar lá na cidade. Aí quiseram ir à igreja católica. Vamos. Botei uma de um lado e outra do outro no banco. E elas não me deixaram participar da missa, perguntando as coisas. Vocês adoram a imagem. Porque aquela bobagem, essa besteira aí. Tem 500 anos que esse povo fala que nós adoramos a imagem. Nós adoramos a Nossa Senhora. Que vai daqui, que vai dali. O senhor já leu esse documento que saiu sobre a Nossa Senhora Corredentora? Eu não tive tempo de ler ainda. O pessoal está criando uma quizumba doida. Eu não me preocupo com isso. Gente, isso é uma coisa que o pessoal vem pedindo. Eu também, particularmente, acho que é muito complexo você criar mais um dogma de Nossa Senhora. Nós temos 4 dogmas maravilhosos, não basta. Corredentor, é muito difícil explicar isso. Foi o que o Papa disse. Aquilo que quem tem que explicar e parece que não explica, é melhor deixar de lado. Por que que nós, quando você vê uma missa que tem muito comentário, é sinal que essa comunidade não está bem. Não precisa ter comentário em missa. Talvez no início, leia as intenções, alguma coisa. Mas qual que é o melhor comentário da missa? Aquele sininho, plim, bate e o Ministério de Música começa a cantar. E o padre entra. Não precisa de comentário. Nas nossas ordenações eu tirei os comentários. Porque se vai ungir a mão do novo sacerdote, e eu tenho que ficar explicando isso, é sinal que a liturgia está pobre. Se eu vou consagrar o pão e o vinho, tem que um comentário dizer, gente, agora o padre vai consagrar o pão e o vinho. Cristo vai se fazer presente. Não precisa. A catequese faz isso. Na liturgia, o mais sóbrio possível. Mais sóbrio. Outro dia eu celebrei um casamento em Posse que ficou marcado na minha alma. Não sei se tem quem é de Posse que está aqui. Tem. Não sei se você estava num casamento que eu celebrei lá. Os meninos bem jovenzinhos. Esqueci o nome agora. Não teve um comentário. Músicas muito suaves e profundamente sacras, inclusive em latim, algumas. Eu fiquei o silêncio, e depois todo mundo ficava, mas
Até a entrada dos noivos não teve casamento, dos padrinhos não teve comentário. O cerimonial muito preparado, começava a música, músicas clássicas, músicas sacras, maravilhosas. Um silêncio, aí o mistério fala. Quando a gente fala muito, o mistério não fala, ele não acha lugar para falar. Então, nós precisamos falar menos, abrir os ouvidos da fé mais largamente para escutar o que Deus quer falar. Uma liturgia barulhenta, com bateção de palmas, com músicas as mais extravagantes possível, com uma bateria que quase derruba o telhado. Como que você vai celebrar o mistério? Eu às vezes tenho celebrado para o padre Flaune, que está sozinho, sem ir lá em muitas missas. Tem uma missa 6 da manhã e a missa 12h15, não tem música. Bate o sininho, plim, o pessoal fica de pé, o bispo entra, o padre entra, você lê a antífona de entrada da missa, celebra a missa. Homilia pequena, 4, 5 minutos. Outro dia uma pessoa me disse, eu fiquei curioso para ir nessa missa e eu me senti muito bem na missa, mas eu também sinto. Outro dia numa missa eu tive que ir 3 vezes pedir a caridade do coroinha para ir falar com o ministério para baixar os instrumentos. E eles não fizeram. Eu não gosto de chamar atenção na missa. Aí depois, quando eu terminei a missa que eu ia chamar para conversar, eles já tinham corrido, já que sabia que eu ia chamar, foram embora. Não ia brigar com eles, ia explicar para eles. Porque às vezes os meninos não têm culpa. Porque o menino que toca lá na música do American Bar, da lanchonete, que ele toca lá alto, essas músicas do mundo lá para o povo, toca na igreja, ele quer trazer aquilo para dentro da igreja. Instrumento na igreja não é para abafar a voz do povo, senão o mistério não sai. A assembleia precisa cantar. Agora, quando você canta, às vezes um canto em latim na missa, bem cantado, bem harmonizado, os cantos em latim da igreja são tão fortes que você não precisa entender nada que ele fala na sua alma. Porque esses cantos têm a linguagem do mistério. O mistério de Deus, ele não usa a nossa gramática. A linguagem do mistério é outra, mas a alma nossa é capacitada como receptáculo desse mistério. Então, quando você tem uma missa mais tranquila, mais suave, e outra coisa, vocês têm que rezar para o padre que vai celebrar a missa. Sempre chegar 15 minutos antes, rezar para o padre, rezar para os leitores, para os ministros. A gente tem que fazer um momento de entrega, todo mundo, para a liturgia sair suave. Eu sei quando o povo reza para mim. Às vezes você chega assim marafonado, todo padre tem isso. Vocês também são assim? Minha avó dizia, hoje ele está com a avó atrás do toco. Está assim, macambuz, não quer falar, está esquisito. O padre também tem isso. Quantas vezes eu chego assim na sacristia da catedral, aí quando eu percebo que o povo está rezando por mim, a alma abre. Aí você celebra a missa bem. É chato você celebrar uma missa com o coração fechado. A missa vale, mas é chato. Eu já celebrei muitas vezes, o padre Jarvis também não pode dizer que nunca celebrou, que já também. E todos nós, né? Infelizmente. Então, gente, a paróquia é o ponto de convergência de toda a vida trinitária e missionária da igreja. Aliás, toda a vida comunitária e missionária da igreja. Ela é o coração pastoral da diocese, onde a igreja se torna próxima, encarnada e familiar. Outro dia alguém me perguntou, por que sobre todas as paróquias eu falo dessa nossa linda e amada paróquia? Porque todas as paróquias são assim, todas. O bispo não pode dizer que gosta mais dessa ou daquela paróquia, mais desse ou daquele padre, não. Vocês que têm muitos filhos, vocês estão assim, vocês não sabem de qual que você gosta, todos gostam, são gostados, né, por assim dizer, desculpa a palavra, por igual, né? A comunidade pequenininha, eu vou lá na comunidade dos sem terra lá
no MST. 5, 6 anos quase que eu vou lá, todo mês celebrar com aquele povo. Debaixo daquela lona lá, quente, chão, as cadeiras velhas. A gente celebra ali, que bonito. É o mesmo Jesus que acontece na catedral, acontece lá. É o mesmo mistério. A gente tem que aprender isso, gente. Não existe paróquia boa, toda paróquia é boa. Onde tem Cristo, tudo é bom. A gente vai à Europa, Padre Jarbas, na Alemanha, aquele tanto de igreja bonita, nossa, não tem ninguém naquilo. Dá vontade de carregar aquelas igrejas, se tivesse de trazer para cá. Tristeza. Por quê? Porque eles perderam a lógica do mistério. Não é à toa que a Europa está vazia na fé, porque perderam a lógica do mistério. Inclusive os bispos, os cardeais e os padres, os religiosos, perderam. Ficaram importantes porque tinha muito dinheiro, fizeram igrejas suntuosíssimas, mas hoje não tem ninguém. Alguém me perguntou agora na peregrinação, qual o sentido agora dessas igrejas? Falei, espera, nós não vamos ver. Daqui a algum tempo os jovens vão perguntar, mas por que construiu isso? O que isso significa? E quando eles forem estudar, eles vão se converter. E vai dizer, olha, a verdade está aqui. É aqui a verdade. Chesterton dizia, a tradição é algo tão forte que tem saudade dela aqueles que não a conheceram. Então a tradição fala no coração da gente. Não tem jeito. A teologia da encarnação e da escuta deve se tornar vida concreta na pastoral da paróquia, como eixo de toda a pastoral, na vida do bispo, do padre, dos religiosos, no coração dos casais, dos consagrados, das consagradas, dos casais, das crianças, dos jovens. As nossas igrejas, as assembleias, os grupos, as pastorais, tudo deve ser lugar da verdade, da vivência, da beleza da fé. Daí as nossas imagens precisam ser bonitas. Eu confesso ao senhor, Padre Jarbas, aquela imagem lá do salão antigo, eu tenho medo dela, me dá um arrepio ruim. Mas agora que está ali dentro, a gente sente aquela alma. É igual a imagem lá do Bezerra, na beira da estrada. Aquela ainda é pior. Ou outra lá em Posse, numa capela lá, que o dia que eu vi, eu mandei o Padre Daniel, quebra essa imagem o quanto antes. Uma imagem desse tamanho de Nossa Senhora Aparecida, eu tenho a foto dela aqui. Quando você amplia o rosto, você vê o Exu Caveira. E eu perguntei à coordenadora da capela, como é que é essa imagem? Essa imagem fica aí, meus netos morrem de medo dela. Onde já se viu, gente, a imagem as crianças têm que ser atraídas para a imagem. Você vê as imagens bem arrumadinhas, uma imagem do Sagrado Coração, Nossa Senhora Aparecida bem arrumadinha, oficial, atrai o crucifixo, entende? Então a liturgia deve ser vivida com verdade e beleza para que a fé se torne sensível e o altar se torne escola de comunhão no lugar teológico que é a paróquia. Quando a paróquia vive essa escuta encarnada, torna-se oficina do Espírito Santo, como dizia São Gregório Magno. O bom pastor deve estar presente onde o rebanho sofre. Bonito isso. E eu concluo dizendo, o livro do Apocalipse nos dá a imagem perfeita da paróquia. Apocalipse 21:3. Eis a morada de Deus com os homens. Ele habita com eles e eles serão o seu povo. Aqui, São João está vendo a igreja celeste. A paróquia é o sinal antecipado da Jerusalém celeste. É a tenda de Deus no deserto da realidade da vida. É nela que se cumpre o lema dessa jornada. Sede santos, porque eu sou santo. Eu espero que essas minhas considerações aqui tenham ajudado a vocês a redescobrir ainda mais o amor à paróquia. Vocês já sabem tudo isso aqui. A teologia já mostrou tudo isso aqui para vocês, mas a igreja vive da recordação. Então eu vim aqui para recordar isso
e que vocês ame cada vez mais a paróquia de vocês, os sacerdotes, seja o padre velho, seja o padre novo, seja cego, seja doente ou seja novo, etc. Ame. A paróquia deve ser o lugar do amor. Sede santos e como eu sou santo, diz o Senhor, assim seja. Amém.